que não foi escrita à mão, digitou, mandou para alguns amigos aí. O título da carta já assusta, é O Último Primeiro Texto de um Suicida. Lucas, eu confesso para você que eu estava lendo durante o intervalo do programa aí para o horário político. A gente recebeu a carta, é uma carta longa, são 3 páginas escritas, são muitas histórias contadas por ele, mas em resumo, no começo da carta, eu já vou ler alguns trechos específicos aqui, mas o que deu para entender é que sim, é uma carta de suicídio. Não entendi como uma carta de ameaça para cima desta mulher. Acredito que ele, pelo menos aqui no conteúdo da carta, ele não afirmou em nenhum momento ali que poderia matar ela, e sim que ele queria tirar a própria vida em virtude de tanto que ela prejudicou a vida deste rapaz, desse policial militar, do Diego. No começo da carta ali, Lucas, ele fala de algumas dívidas que ele fez com relação a ela, algumas dívidas que ele fez para ajudar esta mulher, e aí essas informações batem com os boletins de ocorrência que a gente acabou mostrando aqui no Tribuna da Massa no meio da semana, dele reclamando sim que tinha se enfiado em dívidas, se enviado em contas por conta de contas dela, para ajudar esta mulher. E aí, no meio da carta, eu achei aqui uma situação de defesa dele a respeito daquele boletim de ocorrência que ela registrou no último final de semana na Delegacia da Mulher, que fala do aborto. Gente, segundo palavras do próprio Diego, que no começo ele afirma que não queria nada sério com esta mulher, era apenas uma relação ali que para ele não duraria muito tempo, embora já tivessem avisado a ele que ela não era boa coisa, segundo a carta diz, tá? Segundo o conteúdo da carta. E aí, em um determinado momento aqui, ele vai falar exatamente dessa gravidez. Tá aqui, mais no meio da carta ali, ele fala assim, ó. Estávamos aqui e tivemos relação sexual. Isso na casa onde os dois moravam. Ela tirou o DIU no dia da mudança e sequer me contou. Armou isso pra mim. Ela sabia que eu não queria filhos e até acabar a minha faculdade ou passar no concurso. E pior, filho com ela, se é que eu nem amava sequer nessa situação. Ele não queria filho com ela porque ele não amava ela. Nesse inteirinho ela engravidou. Ela armou e foi manipulando diversas vezes quando num dia eu decidi parar de ser chantageado. Peguei minhas coisas e fui embora. No dia seguinte ela tomou o Citotec, sozinha e sem eu por perto. Me chamou para ficar com ela e aguardar o efeito. À noite, minha filha nasceu e viveu apenas dias. Eu não a amava e nem sequer queria saber de criança. Mas é uma sensação surreal. E eu me perdi naquela humaninha pequena que depois foi levada para o céu. Esse é um trecho da carta que ele se defende a respeito ali daquele aborto, do boletim de ocorrência que ela fez com relação ao aborto, e em um determinado trecho também ele fala desse boletim de ocorrência que ela registrou contra ele referente a esse aborto. Gente, mais à frente, por fim, descobri que a Franciele era técnica de enfermagem, nada contra, só não precisava mentir. Ela tirou o DIU para engravidar, mais uma vez fala isso, me acusou de aborto sem consentimento, me deu um rombo, um empréstimo de 96 vezes de R$ 2.100 descontado em folha, além dos móveis da casa, uma moto e em média R$ 13.000 que tinha aplicado na casa que os dois moravam. Fora mais coisas. E ainda saiu me culpando e mandando eu correr atrás, me virar, achar que ninguém aguentaria tanta coisa. Gente, o conteúdo dessa carta revela ainda que ele teria deixado aí alguns bens para que outras pessoas pudessem receber referentes a dívidas que ele fez com outras pessoas que ele conhecia. Então ele estava deixando aí moto, videogame para outras pessoas relacionadas a ele, diretamente ligadas a ele. E aí eu fui mais ali ao final dessa carta, já que são 3 páginas de um texto bastante intenso, bastante assustador que a gente leu ali. Eu fui mais ao final da carta, que é basicamente um desabafo que ele faz ali para as pessoas mais relacionadas. Vamos lá. Tenho muita coisa a dizer, mas infelizmente eu fui vítima de muita coisa também. Estudante de criminologia, sempre publiquei artigos em defesa e combate à violência contra a mulher. Mas há mulheres que são vítimas de verdade e há mulheres que fingem e agridem o homem, até que ele não aguente. Não é uma questão de feminicídio, pela questão dela ser mulher, mas por tudo que ela fez comigo. Um homem saudável e com a cabeça sempre focado. Ficou perdido
e não achou mais solução. Aqui eu retiro o que eu falei no início da minha participação, que eu não tinha achado nenhum trecho que ele indicaria que mataria essa mulher, mas aqui, ó, essa frase, não é uma questão de feminicídio, acho que já consegui entender que talvez ele teria sim a intenção de matar essa mulher. Lucas, é uma carta muito forte, um conteúdo muito grande, são 3 páginas de diálogo que ele faz ali, de escrita que ele faz, um desabafo que ele faz antes de cometer este assassinato seguido de suicídio. E além dessa carta, só quero ver contigo se eu já posso chamar aqui a entrevista da delegada Emanuele Siqueira, já que a gente já revelou aí esse conteúdo, nós temos a entrevista da doutora Emanuele Siqueira, tá? Se eu já puder chamar, já posso chamar, meu diretor? Okay. Pode chamar. Eu vou chamar então a entrevista que a gente fez com a doutora Emanuele Siqueira. São alguns trechos que a gente separou. O primeiro trecho que eu vou chamar é referente aos depoimentos que a doutora Emanuele colheu ali das 2 mães da história, que hoje choram pelos filhos, a mãe do Diego e a mãe da Franciele. As 2 contaram para ela que o relacionamento dos 2 sempre foi conturbado. E agora que a gente tem essa certeza que o Diego nem amava ela, a certeza ficou maior ainda. Veja aí. Foi relatado que eles tinham um relacionamento muito conturbado, né? A mãe da vítima relatou que ele seria grosseiro com ela, sabe? Eles tinham muitas desavenças entre si, que ela teria presenciado uma ameaça agora recente, em agosto. Então, segundo o relato da mãe dela, de agosto para cá tinha ocorrido uma intensidade, né, nessas ocorrências. A mãe do autor também tinha contato com a vítima, né? Ela relatou que ela passou com a vítima os 45 dias após o nascimento da bebê, que acabou falecendo, que ela conviveu na mesma casa com eles, né? Que ela ajudava a mulher ali ao pós-parto, e que havia um relacionamento conturbado, que daí ela falou que a Franciele seria controladora. Tínhamos comentado antes do intervalo do Tribuna da Massa a respeito daqueles 7 boletins de ocorrência registrados entre o casal. Falo aqui para vocês que desses 7 boletins, apenas um foi registrado na Delegacia da Mulher, que foi o último boletim do final de semana. O último do final de semana, lá no dia 11, domingo. Esse foi o único que foi registrado diretamente na Delegacia da Mulher. Os outros foram registrados junto à Polícia Militar. Dentre esses outros 6, apenas um deveria ter sido encaminhado da Polícia Militar até a Polícia Civil, que foi o boletim de ocorrência do ano de 2021, quando está bem escrito ali que ela acusa o Diego de algumas agressões, mostra algumas marcas ali. Posteriormente, ela disse que essas marcas eram em virtude de uma leucemia, mas esse conflito de informações deveria ser suficiente para que a polícia encaminhasse o boletim até a Delegacia da Mulher. Portanto, a DM não tinha o conhecimento total da situação entre os dois até a data do último dia 11. E é exatamente sobre isso que a delegada Emanuele explicou para nós. Veja aí. O primeiro boletim de ocorrência da Delegacia da Mulher foi esse agora do dia 11 de setembro. Né? Em regra, quando há atendimento de situações de violência doméstica, os boletins de ocorrência são encaminhados para a Delegacia da Mulher. E quando se trata de crime de ação penal pública incondicionada, nós fazemos a intimação dessa mulher para que ela venha dar a versão dela, solicitar medidas protetivas, né? A gente fazer alguns esclarecimentos de qual que é o procedimento, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Não foi encaminhado para nós esses outros boletins de ocorrência. Então, para nós, o primeiro boletim de ocorrência envolvendo essas 2 pessoas foi no dia 11 de setembro, que foi quando a gente começou a fazer as diligências necessárias. Mas, em regra, quando a Polícia Militar faz o atendimento, entende que é violência doméstica, eles encaminham para nós. Inclusive, tem um boletim de ocorrência que até a própria advogada dela comentou, foi feito o TCIP, termo circunstanciado, né, que era um boletim de vias de fato, em que eu até perguntei para ela se os 2 teriam sido colocados como autores e vítimas, né? Ela comentou que sim, né, que foi feito